proximidade com a zona de rebaixamento, o Galo acende o seu alerta máximo. O estopim para as mudanças drásticas foi a postura da equipe no último sábado, na dura derrota para o Fluminense no Maracanã por 3-0. Após o confronto, aconteceu uma reunião ainda no vestiário do estádio e a diretoria afirma que a postura não vai se repetir. O que aconteceu hoje aqui não vai se repetir, porque animicamente nós não podemos perder uma partida dessa forma. Houve uma desordem em campo, houve uma impotência dos jogadores e a gente está com esse sinal vermelho ligado, muito ligado, e a gente deu um basta nisso agora, numa conversa muito dura, interna, e que eu estou passando aqui para vocês. Então, não estamos normalizando o que aconteceu aqui hoje. Ninguém está normalizando o que aconteceu aqui hoje. Então, a gente exige e precisa e teremos uma reação imediata, porque é inadmissível com o elenco que nós temos, com a estrutura que nós temos, nós sermos o pior time do retorno. Então, acabou. Ainda ontem, a cúpula alvinegra esteve na cidade do Galo para uma reunião com os líderes do elenco. Everson, Lianco, Arana, Scarpa e Hulk participaram de uma conversa com os diretores. Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do clube, foi quem conduziu a reunião. O tom foi de cobrança e também de apoio para tirar o alvinegro desta situação. Para se ter uma ideia da gravidade do momento do Atlético, em 2005, no ano do rebaixamento do clube, nesta mesma rodada, a equipe havia marcado 36 gols. Uma realidade diferente deste momento do time que fez apenas 22. Além disso, o Galo tem a pior campanha do retorno, com apenas uma vitória. Para mim, o que mais me deixa preocupado de cara ao futuro é isso, que o equipo perdeu convicção. E neste futuro que Sampaoli se refere, está incluído o esporte. Duelo válido pela 14ª rodada, que acontece amanhã, às 7 da noite, na Arena MRV. O confronto contra o lanterna do campeonato virou uma verdadeira final para o Atlético. Gente, então tá aí, né? A gente vai precisar falar. O torcedor fica incomodado, o torcedor fica pistola, o torcedor fica muito chateado, mas tem assuntos que a gente precisa falar. Tem temas delicados que precisam ser trazidos para a discussão, né? Só que antes, vamos comer um negocinho antes, para ficar tranquilo? Hein? Olha isso aqui. Vamos comer uma pizza. É uma burrata? É um carpaccio? É uma brusquetinha? O que você quer? Porque eu tenho. Tá aqui na Guarapari 1413 no Santa Amélia, na Forno de Barro. Você vai até a Forno de Barro e vai aproveitar, porque aqui não tem defeito, o ambiente é aconchegante, o atendimento é muito eficiente, todo cuidado, educação, né, das pessoas que lá estão para te receber com o maior carinho e tal. Vai tomar um vinho, tomar uma cervejinha e tal, e comer uma pizza simplesmente diferente. Por que é diferente? Porque é leve, não é? São vários sabores. Você tem lá, quando você abre o cardápio, e o cardápio é físico, não tem esse negócio de QR Code. Vocês estão de brincadeira comigo, gente. Chegar nos lugares, cara, pode olhar no QR Code. Não quero olhar no QR Code. Eu quero o cardápio físico. Aliás, vende mais. Se você tem um restaurante e vende no QR Code, você vende menos. Pode ter certeza disso. As pesquisas comprovam. Então é o seguinte, é lá que a gente vai se encontrar. Estou te esperando, tá? Hoje, você tem pizza gigante, no valor de 2 fatias. Só vale para comer lá na Forno de Barro, tá? Então, mais tarde, a gente vai se encontrar lá na Guarapari 1413, lá no Santa Amélia. Se você quiser fazer uma reserva, 2551-9898. Meu irmão Wesley, um beijo para você e para toda a família aí na Forno de Barro. Bom, Atlético pressiona, bom. Lá é bom. Mas hoje é um bom dia. Vamos lá hoje, Andrezão? Aí, o Andrezão não fala não nunca. Falou que é para comer e beber. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os números preocupam, a situação é muito grave, né? O Atlético passou por uma sequência... Gente, ninguém esquece das coisas boas, tá? Pode ter certeza que não. Mas é que as coisas boas, elas não podem ficar à frente de um festival de coisas erradas que estão acontecendo dentro do clube. Nós nunca vamos desconsiderar tudo que aconteceu recentemente, tá? Nós nunca vamos desconsiderar nada de bom que foi feito. Só que nós estamos diante de o futebol feminino que foi rebaixado,
Nós estamos diante do futebol sub-20 do Atlético, que foi rebaixado. O Atlético, ano passado, se salvou na última rodada e quase foi rebaixado. E, atualmente, o Atlético luta contra o rebaixamento de forma desesperada. Vocês acham que é pegação no pé da imprensa? Ou quem está dizendo que a culpa é da imprensa que está errado? Vocês não acham que tem um problema que é de cima para baixo? Vocês não acham que são muitos erros? Vocês não acham que é muita gente reunida que não deveria estar no clube, tomando decisões? É muita gente incapacitada. É sempre o quarto, quinto membro da lista para treinar. E veja bem, eu não estou desqualificando o Sampaoli, tá? Porque eu acho que para uma mudança radical, alguém com estofo para chegar e tomar decisão de colocar no banco quem ele bem entender, de fazer as mudanças necessárias para um projeto para o ano que vem, caso o Atlético, e tomara que aconteça, permaneça na elite do futebol brasileiro. Só que o Sampaoli era o quarto ou quinto da lista. O Cuca era o quarto ou quinto da lista. O Brax era o quarto ou quinto da lista. O Vitor só está ocupando o lugar que ele ocupa no clube porque ele foi o Vitor jogador. Então, tem algo errado, não tem? Então, quando você delega os donos, Rubens Menin, sócio majoritário, delega, eu vou colocar você para cuidar das finanças, você para cuidar da comunicação, você para cuidar do futebol, você para cuidar do Instituto Galo, você para, não sei, o Instituto Galo até não é um órgão que tem diretamente ligado à SAF, mas é autônomo ali dentro, aliás, faz um trabalho de excelência. Então, quando essas pessoas não respondem nos seus cargos, então tem que trocar, gente, me ajuda aí, ué. É problema demais, velho. Então você troca da base, não sei como é que está a situação do futebol feminino lá, me parece que continua não tendo muito investimento. A base já trocaram, a culpa é do Erasmo Damiani. Só que aí quando saiu o Rodrigo Caetano, que para mim é o principal executivo do futebol brasileiro, põe o Vitor aí que ele consegue. Não consegue. Não consegue. Mas não consegue mesmo. E não conseguiu. E continua não conseguindo. E outra coisa, o Paulo Brax veio, ele era o quarto ou quinto da lista, falei, bom, tudo bem, né? Trouxe um cara que conhece o clube, que é torcedor de arquibancada, etc e tal, colocou lá. Vocês estão plenamente satisfeitos com o que eles estão entregando? Ele, que eu estou falando, Paulo Brax, Vitor, Pedro. Aí contrata o Cuca traz um auxiliar, Daniel Cerqueira, está lá no clube. Fazendo o quê? O que foi mantido? Então, assim, é muito problema. E eu vou dizer mais, diante de tudo isso, quem está lá dentro sente. Quem cobra desses jogadores aí, gente? Por que esse assunto sério foi tratado depois do jogo contra o Fluminense? Porque só agora em outubro que foram lá tratar e dar uma prensa. Sei que tipo de conversa aconteceu no vestiário, não sei. Quem foi lá conversar tem estofo para cobrar? Por que esperou tanto tempo? Ninguém notou nesses meses anteriores aí que algo estava estranho ali? Ninguém notou a falta de unidade nesse elenco? Ninguém notou que tem gente ali que está cagando e andando para o clube? Ninguém notou nada disso. Mas notaram agora contra o Fluminense, que o time andou em campo, assistiu o Fluminense jogar? Fala aí quem quiser. Então, vamos lá. Sabe o que tem mais me preocupado e me chateado nesses últimos dias? É a quantidade de torcedores atleticanos que ou me mandaram mensagem, ou me pararam na rua, ou conversaram comigo em algum momento, falando do desânimo. Isso é perigoso, hein? É extremamente perigoso, por isso que eu estou levantando esse negócio. Essa gestão, essa direção, ou esses últimos anos, o ano passado da forma que foi, lutar contra o rebaixamento, perder 2 finais da forma que perdeu, um ano arrastado igual esse ano do Atlético, mesmo tendo sido campeão mineiro, que eu acho que se tornou um detalhe nesse combo todo, a falta de desempenho da equipe, a falta de gana da diretoria e dos próprios jogadores, mas parece que a alma atleticana ela vem sendo arrancada, né, nos últimos meses, né, sugaram mesmo a energia do torcedor atleticano. E eu acho que isso dá para ser visto nos números atuais. Quando a gente vai lá para a Arena MRV. No último jogo, no jogo contra o Juventude, foi necessário fazer uma promoção, né, Breno? Nos últimos dias, para pegar e colocar torcedor dentro da arena, que seria o pior público. Aí agora eu recebi a informação, ontem veio a informação
me remeteu a muito susto. Muito susto. Muito por causa da história do torcedor atleticano, do que é a torcida atleticana. Mas aí vem a questão do sugar a energia do atleticano, sugar a alma do atleticano. 5 mil ingressos vendidos até ontem. O Atlético hoje, por volta de meio-dia, anunciou que vai fazer mais uma vez uma promoção. O sócio que compra o ingresso ganha um voucher de mais um ingresso, é isso, Breno? Ganha mais um ingresso, ou seja, você compra um e ganha o outro. Olha o que vocês fizeram com o Atlético. Olha o que vocês fizeram com o atleticano. Então é isso que tem que ser debatido. E isso que tem que incomodar quem manda. Isso tem que incomodar quem joga, quem veste a camisa, quem representa o clube. É isso que vocês precisam refletir. O que vocês fizeram com o torcedor atleticano? Olha a depressão que vocês colocaram o torcedor do Atlético, faltando poucas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, que são poucas mesmo, viu? Quando vê, já foi, já era. O Atlético hoje tem um retorno de 8 jogos e apenas 5 pontos conquistados. Em 24 que foi disputados, 5 pontos conquistados. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Então, o Atlético precisa dar vou falar chacoalhão. Chacoalhão é muito pouco para o que o Atlético precisa nesse momento. O alerta que o Brax falou no sábado. Pô, Brax, você que é atleticano, o seu alerta ligou no sábado. O Vitor havia falado no contra sábado, o Botafogo depois contra do o jogo. Botafogo. O Vitor falou no Botafogo e o Brax, uma semana depois, ou 2 semanas depois, contra o Fluminense. Velho, o alerta do Galo tá ligado desde os primeiros movimentos do Atlético no Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana, o time berrava. Eu vou repetir, um grande amigo que eu tenho falou uma vez, Bucaramanga. Ali pra mim era um grande alerta. Ali pra mim era sinal vermelho. E vocês vêm falar de sinal vermelho contra o Fluminense na rodada 8 do retorno do Campeonato Brasileiro. Rodada 8 do retorno do Campeonato Brasileiro. Achei que você era mais atleticano, viu, Brax? Ô HG, boa tarde à turma aqui do estúdio, pessoal de casa. Meu pai falava, quanto maior a expectativa, maior pode ser a frustração. A grande questão é que quando o Atlético se transforma em SAF, foi criada uma expectativa muito grande para o seu torcedor. E aí, para você bancar isso para o torcedor, você tem que ter uma organização, você tem que estar ali diariamente olhando para que os processos, para que o resultado dentro de campo, ele demonstre para o torcedor que tudo que você fala, a coisa vai acontecer. O futebol não é uma ciência exata. Ano passado, se o Atlético tivesse vencido a Copa do Brasil e a Libertadores, nós não estaríamos aqui falando absolutamente nada disso, mas não venceu. Essa é a realidade. Chegou nas 2 finais, não venceu e olha que coisa, brigou para não cair. A grande questão é, o time aprendeu? A diretoria aprendeu com isso? Todo mundo imaginou que tinha aprendido. E nós estamos aqui, há 10 meses depois, falando que o Atlético está brigando para não cair. Às vezes, a percepção que eu tenho é que falta ao Atlético, às vezes, calçar um pouquinho a sandália da humildade e entender aonde o Atlético está localizado. O Atlético não está mais nessa de ficar brigando com o Palmeiras e com o Flamengo. O Atlético não fez uma janela espetacular de contratações. No papel, o Atlético tem um bom time, mas você não vê isso em campo, né? O Atlético contratou o Renier. É um jogador que passou pelo Real Madrid. Na hora da contratação, todo mundo falou, poxa, buscou o Renier. Qual é o resultado do Renier até agora? Nenhum. O Atlético trouxe o Biel, um jogador que estava no futebol europeu. Poxa, qualquer um vai falar, uma baita janela. Qual o resultado do Biel até agora? Nenhum. Então a gente também tem que calçar um pouco a sandália da humildade e entender, né? Você pode ter buscado grandes nomes do papel, mas efetivamente não deu resultado. Né? Não pode se vender uma ilusão para o torcedor de que hoje o Atlético tem um grande time. Eu acho que o Atlético tem bons nomes,
mas um grande time hoje dentro de campo não tem. Alguma coisa está errada. Claro que está errado. Agora, eu ainda tenho confiança de que você pode cobrar de quem tem potencial. Eu vou falar aqui que o Hulk não tem potencial, que o Arana não tem potencial, que o Alan Franco não tem potencial, que o próprio Renier, o Biel, esses caras não têm potencial? Claro que não. Tem potencial sim. Você vai cobrar de quem pode entregar. Você vive falando isso aqui, inclusive, HG. Que você só cobra de quem pode entregar. Quem não pode entregar, meu amigo, a porta da rua tá ali, vai embora e acabou. Está nos pés dos jogadores agora. Né? Foi feito algo que para mim foi tardio? Foi. Essa cobrança tinha que ter acontecido há muito tempo. Eu tô com o Elton nessa. Agora, o dia D é amanhã. É contra o Sport. Com todo o respeito que eu tenho ao futebol que o Sport apresentou contra o Cruzeiro no domingo. O apagador universal vem agora, vai. Mas, se o Atlético não vencer, o Sport vai vencer quem? O Sport é o lanterna da competição, ué. Se você não vencer o Sport dentro de casa, você vai esperar que o Atlético vença quem? Vai vencer o Botafogo, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras? Que inclusive hoje joga mais futebol do que o Atlético. Sim, né? Mas aí isso é o quê? Isso é uma oportunidade dos jogadores mostrarem que a conversa que foi feita, que o pacto que eles têm que ter tido entre eles. Eles têm que fazer esse pacto entre eles, sabe? Eles têm que mostrar para o torcedor que eles ainda servem para jogar bola. Sabe o que deve fazer o Sport amanhã? O Sport deve colocar um time mais leve e mais rápido em campo. E explorar contra-ataque. E o que o Atlético tem que fazer? O que o Atlético tem que fazer, nós vamos falar daqui a pouco, porque você falou muito de cobrança. Isso aqui é cobrança indevida. Juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. E se tem cobrança indevida, o que a gente tem que fazer? Uma revisão para saber se pagou ou está pagando juros abusivos embutidos nos contratos de financiamento. Muita atenção porque eu vou dizer aqui, gente. Em praticamente todos os contratos, é um volume altíssimo, juros abusivos estão ali. Você está pagando sem saber. Dá para saber? Dá. Como? Fazendo uma consulta. Mas como é que faz a consulta? Chamando aqui, é de graça. 2566-2701. A consulta é de graça, identificamos juros abusivos, aí é pontapé inicial para você receber de volta até 80% que pagou, vale para um contrato de financiamento que já teve ou que está pagando, um contrato que você está pagando atualmente. E esses 80% você pode reduzir valor de parcela, até quitar o financiamento. Mas tem que ligar para a gente para fazer uma revisão. E a consulta é de graça, 2566-2701. E se estão falando de busca e apreensão, não entrega não, fala com a gente que a gente te ajuda. Solução Consultoria, a solução do povo, 2566-2701. Pois não, senhores? Não, em cima do que o Breno falou, o Everton, hoje, eu acho que esse time tem que mostrar alguma coisa. A cobrança, por si só, ela já foi feita. O Atlético cobra, o Atlético exige, o Atlético pede, a diretoria pede. Não é a primeira vez que o Rubens Menin vai ao CT para conversar com os jogadores. Não é a primeira vez que a gente vê o Paulo Brax indo conversar com os atletas em função de uma necessidade de melhora. O ponto é, quando conseguem melhorar? Quando conseguem fazer com que esse Atlético, de fato, entregue? A gente viu uma vez no ano. A gente pode citar uma boa atuação do Atlético em 2025, que é o jogo contra o Flamengo. Fora isso, a gente não tem o que citar, a gente não tem o que falar. Eu não sei, e aí, cara, realmente, assim, às vezes eu me pergunto várias vezes, eu já falei várias vezes aqui que eu acho que o elenco não é tudo que a gente imaginava. Mas será que não é só falta de vontade, desinteresse? Será que não é só uma desorganização em todos os quesitos? Administrativo, no futebol, dos próprios atletas. Eu não sei exatamente, eu não sei exatamente o que é. E o torcedor do Atlético fica incomodado, com razão, porque esse time não é capaz de entregar absolutamente nada. E em cima também do que o Galante falou, para mim, se o Atlético não vence o Sport amanhã, será a Série B. Porque eu não consigo olhar para a tabela, ver os confrontos que o Atlético terá pela frente e dizer que o Atlético será capaz de vencê-los. Então, se não houver uma reação a partir de amanhã na Arena MRV, para mim esse Atlético vai para a segunda divisão. E tem uma coisa, Valu, que eu disse lá na rádio, aliás, todos convidados, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na Band News, nos 89.5, tem o Band News na área e também aqui no YouTube. Então você é nosso convidado. Programa que não tem ninguém pretencioso aqui, tá?
graças a Deus, e o Galante que está conosco aqui na televisão, ninguém aqui é pretencioso a ponto de achar que domina o futebol, que tem amplo conhecimento do futebol para ficar cagando regra. Aqui a gente fala e trata o futebol da maneira leve, que eu acho que o futebol tem que ser tratado, embora de vez em quando o pau cante na casa de Noca aqui, é assim que tem que ser, até porque tem uma frase célebre que diz o quê, Thiago? Que a coerência é inimiga do entretenimento. Então você escolhe o que quer fazer. Ser coerente não dá audiência, ou ser incoerente às vezes, não é todo mundo, não falo para todo mundo, mas eu sou, por exemplo. Eu falei uma coisa na rádio lá, Baluzeiro, que é achismo puro, que dependendo do comportamento do Atlético amanhã diante do Sport, dependendo do comportamento, eu acho que o Sampaoli, que já deve estar de saco cheio com tão pouco tempo, dependendo do comportamento, eu acho que ele até deve entregar o cargo. HG, boa tarde para os demais no estúdio, a quem nos assiste. Não sei, né? Muito perfil, né, do Sampaoli deixar algumas batalhas assim pelo caminho, mas não sei. Eu estava ouvindo cada um de vocês e pensando, né? O Atlético tem ainda o outro jogo menos, se os amigos puderem Fortaleza. me ajudar. É Fortaleza, né? Cara, olha o que virou esses 2 jogos menos, né, do Atlético contra times que estão no Z4, e o Atlético, a essa altura do campeonato, literalmente, não se sente confortável. Não se sente, porque a gente pode ponderar o que aconteceu no final de semana, o Cruzeiro empatou com o Sport, mas acho que é um mínimo de bom senso a gente não colocar na mesma prateleira, né? Ninguém tem dúvidas do que faz a campanha do Cruzeiro, e quando a gente olha para o Atlético, ele vive a incerteza, né? Inclusive retratada na procura de ingressos por parte do seu torcedor. E fiquei pensando, 25 jogos realizados, você que é um excelente em matemática, Thiago, 25 jogos, um total de 75 pontos distribuídos, não é isso? É isso. O Atlético tem 29. O Atlético tem 29 pontos de 75. 38,7% de aproveitamento. O Atlético, obrigado, Thiagão. O Atlético tem 29 em 25 jogos. Eu acho que o primordial, a essa altura, com sinceridade, eu não espero mais um grande futebol de ninguém no Atlético esse ano. Eu acho que o Atlético chegou na esfera que precisa de fazer o mínimo. E o mínimo é entregar uma pontuação que o deixe com segurança na elite do futebol brasileiro. Porque eu acho muito perigoso, apesar de ter essa opinião, de que não vejo algum time do Z4 para uma grande arrancada nessa reta final de campeonato, mas as pessoas que administram o Atlético, os jogadores principalmente, diretoria de futebol, não podem contar que quem está lá embaixo não vai conseguir executar isso para continuar justificando insucessos e derrotas. A derrota contra o Fluminense, eu repito, eu estou querendo muito ver qual vai ser a postura do Atlético amanhã, porque é uma derrota fora do comum. E eu já falei aqui o porquê desta minha opinião. Pelo comportamentos em campo, fora. E eu quero ver também o que eu acho que o Sampaoli, assim, se ele já tem mexido na equipe, às vezes o Hulk começando no banco, ele para a continuidade do trabalho dele, para que o Atlético alcance o objetivo de maneira menos dramática do que vai se tornando, porque a cada jogo que você joga não vence, aquela margem é como você está num cômodo onde todas as paredes vão cada vez mais se estreitando. Essa é a situação do Atlético no momento. Ele tem que, eu acho, que selecionar a turma que ele sente que está mais afim no elenco. Independente de qual história, que está mais afim, que esteja melhor fisicamente. Olha só que ano do Atlético. A gente não vê esse time jogar com intensidade em nenhum momento na temporada, mas uma das coisas que o Sampaoli identificou foi a parte física do time, em decadência. Cara, então, como diz o Lito de Aviões e Música, quando acontece um acidente, existem vários elos de uma corrente que vão se ligando, e a gente consegue achar esses elos. Então, assim, o primordial na conversa ontem se vocês têm 29 pontos em 25 rodadas. Se vocês estiverem 4 pontos acima da rodada 38, ou seja, estiverem com 42
após a rodada 38, não serve para o Atlético. Ô, Gadi, só pegar um gancho aí no que o Valu falou. Ontem eu estava fazendo minha live de 7 horas da noite. Você me segue lá no YouTube, no Instagram, canal Breno Galante. O Vitor Martins, me mandou uma mensagem ontem que eu achei muito coerente. Ele estava falando o seguinte: vamos lembrar do jogo Atlético e Mirassol. O Atlético, um jogador a menos, teve uma entrega fora do comum que todo mundo elogiou. O time correu, se entregou e se agarrou naquele resultado até o final. Sim. E conseguiu uma vitória que todo mundo elogiou aqui. Então esse time mostrou quem quer fazer as coisas. Tem gente lá que quer fazer. Ah, mas tem. Então tá na hora do Sampaoli valorizar esses caras que querem colocar em campo esses caras que querem. Eu acho que a escalação amanhã tem que passar por isso. É rever esse time que jogou, esse time que jogou e fazer isso. Eu, por exemplo, acho que amanhã, sinceramente, é hora de colocar o Saravia na lateral direita, pelo vigor físico dele. Eu colocaria amanhã o Veneno. Mas não é hora de colocar os garotos para jogar. Tem 2 pontos de vista nesse momento. Tem um momento que é bom você colocar o garoto para jogar quando o time está encaixadinho, porque ele entra e não sente? Tem. Mas também tem outra coisa. Quando seu ataque está aqui, ó, nivelado por baixo, e um garoto entra e ele faz um pouquinho a mais, ele já entra por aqui, ó, ele já se destaca, ele fica mais à vontade. Pode ser o que pode acontecer. Eu colocaria o Veneno. Eu daria uma oportunidade para o João Marcelo. Até agora ele teve 11 jogos no Atlético, 138 minutos. Ele tem uma minutagem de 12 minutos por jogo. Ele não foi testado ainda e ele é jogador referência de área, que foi buscado lá. A gente não fica aqui reclamando que não dá oportunidade para jogadores da base. O Atlético foi lá e buscou o cara, centroavante, destaque do Guarani, e ele chega aqui e fica encostado. Eu acho que é momento, sabe, de mexer o doce mesmo, sabe? Olha, o Arana não vive um bom momento? Então deixa ele no banco. O Hulk não vive um bom momento? Deixa no banco. Tudo bem, se coloca. Eu daria oportunidade pro Dudu tá com pouca minutagem, dá oportunidade para esses caras, faz algo diferente, entende quem tá afim, coloca para jogar. Tem um amigo meu, e eu falei isso na rádio agora há pouco também, que diz sobre cavalo cansado. O cavalo cansado, você não dá mais trabalho para ele. Ele se desgasta. Seja um cavalo de competição, um cavalo que puxa carroça, que aliás eu sou terminantemente contra. O cavalo cansado, você dá para ele um fim de vida digno. Ninguém está dizendo que é fim da vida de ninguém, mas fim de carreira. Né? Então, se o cavalo está cansado, você põe para descanso. Quando eu falo põe para descanso, você pode tentar até recuperá-lo, mas não para fazer naquela intensidade que ele fez. O trabalho, a competição, a vida inteira. E onde eu estou querendo chegar com isso? Não é possível, repito, aliás, tem uma mensagem que eu recebi aqui agora, um print de uma pessoa que viu no chat e me mandou aqui no WhatsApp, que eu não vou falar quem foi. Você quer dizer que você está dizendo que a culpa é do Vitor? Não. Não acho que a culpa seja do Vitor. Não, a culpa é quem colocou ele lá. Tem culpa todo mundo. Vocês estão entendendo? Não. Todo mundo. Então, dos donos, passando por quem eles confiaram para entregar o clube. Porque se eles não estão no dia a dia do clube, e não estão, se eles têm vários outros negócios que eles priorizam, o futebol eles colocaram nas mãos de pessoas que não estão conseguindo resolver. Em todas as áreas, não tem muita coisa dentro do Atlético que funciona muito bem. Muito bem. Agora, quando eu falo das finanças, todo ano, cada balanço só piora. O futebol... Gente, olha o que o Atlético viveu ano passado, só que aí fica o lance da copo cheio, vazio, meio cheio, meio vazio. Por causa das finais que o Atlético chegou, mas o desespero da possibilidade de rebaixamento. O desespero era tão grande... E o medo da queda era tão grande que colocaram tapumes ao redor do estádio, porque esperavam o pior. Em momento algum acreditavam que o Atlético poderia dar a volta por cima. E aí eu falo, mas não aprenderam nada com aquilo, porque entregaram o clube, depois de tudo que viveu, nas mãos de quem já havia demonstrado que não é capaz. Que não é capaz. E repito o que eu disse aqui no início. O Atlético vai ao mercado buscar profissionais e sempre é o 5º, 6º nome da lista que vem trabalhar no clube. A culpa é da imprensa? A culpa é de gente mau caráter da imprensa? Ou a culpa é de quem está lá no dia a dia, cuidando? E delegando a quem não tem competência para fazer? Só que quando fala aqui é a turma do quanto pior, melhor. Quando fala aqui é a turma de quem quer a desgraça do Atlético. Entra na cabeça de vocês que nós aqui queremos ver Cruzeiro ou Atlético na merda, entra na cabeça de vocês. Isso é muito nós aqui, nós vendemos audiência, nós temos aqui o faturamento e somos cobrados por isso.
Então a gente tenta entregar isso, mas quando, por exemplo, o Cruzeiro empata no final de semana e o Atlético perde, a audiência cai. Então vocês precisam entender que a imprensa não é culpada, porque quando o time ganha, eu não recebi medalha. Vocês receberam? Não. Em 21? Não. Vocês receberam do Cruzeiro quando ganhou a Copa do Brasil? Não. Em 17 e 18? Nem eu. Então quando tá na merda, a culpa não é da imprensa. Agora, tem a imprensa subserviente e tem a imprensa que não tem rabo preso, que chega aqui e fala o que pensa. Então quando os donos não acompanham o dia a dia do clube e delegam, tem que cobrar. E nós estamos aqui cobrando de quem planeja, de quem faz. E outra coisa, vamos imaginar que o Atlético consiga agora reagir, né? E aí essa reação gere um pouco mais de confiança e daqui a pouco até ganha uma Sul-Americana. Sabe o que vai acontecer? Se ganhar a Sul-Americana com todo esse movimento aí, cadê a turminha que falava, vão continuar falando mal? Né? Que vocês não estão aprendendo nada. Outra coisa, quem vai planejar o Atlético para o ano que vem? Quem vai sentar e pensar o futebol no ano que vem dentro do Atlético? É o Sampaoli, o Brax e o Vitor? Então eles precisam ser cobrados, né? E se não aprenderam nada com esses 2 anos, com rebaixamento de categoria de base, com rebaixamento de futebol feminino, mas fala do futebol feminino, não, eu não assisto mesmo, assisto só quando é final, jogo importante. Mas se eles são obrigados a ter dentro da instituição, que cuidem. A base, você tem o seu sub-20 rebaixado. Você está lutando contra o rebaixamento, ano passado você salvou na última rodada. Quem está criticando está errado ou errado está quem está cuidando do clube? Me dá aqui, abra a CNR que eu quero agora tapete vermelho para Rogério Sotero, porque esse aí, ele não erra na gestão. Falou de cavalos cansados aí, né? Mas assim, aí na hora que você falou, claro, me veio na cabeça o que todo torcedor está falando sobre o Arana e sobre o Hulk. E eu coloquei não, na verdade, aqui... tem mais lá. Tem mais, mas é porque são os principais que estão sendo criticados. Eu coloquei aqui que o Arana tem que ir para o banco e o Hulk ir para o banco, porque eu percebo que até... Você acha que o Hulk tem que ir para o banco agora? Pois é, isso que eu quero falar aqui, só para colocar... Ao história não, eu não falei que ele tem que ser aposentado, como você falou. Eu não falei que porque ele eu tem acho que que ser ele ainda pode ser muito útil ao Atlético. Mas eu acho que o momento hoje requer até um pouco para ele poder dar uma descansada até mentalmente, cara. Porque o que a gente viu hoje, no último jogo, sabe? Essa discussão que a gente viu dos jogadores do Atlético. E ontem eu tava até comentando com meu amigo Bolivar, esse lance que viralizou, de você ver o Hulk, né, pedindo pro Everson para parar, para pedir o VAR. Aí o Everson fala que não, aí o Alonso fala que não, aí é uma discussão. Cara, não existe até uma coesão dentro do grupo, né? Porque normalmente, eu vou usar um termo que o Bolivar falou ontem, que eu achei interessante. Normalmente todo mundo compra o boi do outro, né? Aqui nós somos uma equipe e a gente vai comprar um do outro. Sim. Né? E ai de quem não comprar. E ontem, no jogo, por mais que eu ache que o Hulk até estava errado, porque não foi pênalti, né? Mas houve uma discussão, porque ele queria que parasse pro VAR. E os caras não. Então isso mostra dentro de campo que até nesse momento não tem isso. Eu acho que está numa hora, então, se a coisa tem que ser resolvida entre eles. Você quer que o Hulk descanse? E eu acho que o Hulk não vive um grande momento, então... Deixa ele ficar no banco. Mas banco. você não está respeitando a história do ídolo, não? Eu queria que o Hulk, como líder, o Hulk é muito grande. Falei aqui ontem. Em números, pode puxar aí. Nem Romário, Ronaldo Fenômeno, Adriano, nenhum deles em números, nenhum deles que saiu e voltou, nenhum tem os números do Hulk. E no Atlético é brincadeira os números do Hulk no Atlético. Agora eu queria que o Hulk tivesse essa liderança, que tentasse exercer, reclamando que não parou para o VAR analisar, que ele tivesse com quem esconde do jogo, com quem anda em campo. Eu queria ver a revolta do Hulk pelo fato do time não andar em campo contra o Fluminense. Não é ficar brigando com a arbitragem o tempo inteiro e reclamar do VAR. Os líderes precisam aparecer e dar o recado agora. E não fala também mais no microfone, a gente está falando sobre a questão do Arana. Ninguém elogiou mais o Arana quando o Arana estava entregando do que a imprensa em geral aqui em Minas Gerais. Pedindo na seleção durante 3 anos. Pedindo na seleção e lamentando quando não foi. Então o jogador... porque é o seguinte, no meio em geral... Tá? Olha lá a cena lá. No meio em geral, há um incômodo com crítica. Você pode elogiar o cara uma vida no ar.
Quando você tecer aqui um comentário de 10 segundos criticando, você passa a ser visto por ele, pela assessoria dele, como inimigo, persona não grata. Isso pela gente do clube, jogador, assessor. Eu gosto de você porque você fala bem do meu jogador. Eu gosto de você porque você fala bem do meu clube. Eu gosto de você porque você fala bem do meu cliente. Quando você bater, os caras vão te olhar diferente, né? Quando você discutir com alguém, aí o assessor vai te olhar diferente, o comportamento muda, gente. Nós estamos acostumados, o que a gente não pode é levar para o fígado, né? Senão nós estamos enrolados. Ou então chegar aqui e ter todo o cuidadinho do mundo, né? Para ficar avaliando número. Mas você não vai chegar a lugar nenhum. Tem hora que você precisa ser duro nas críticas. E quando a gente critica o Hulk, o Arana, vocês querem que eu critique quem? Vocês querem que eu cobre do, sei lá, vocês querem que eu cobre do... Ivan Romano? Do Ivan Romano, do João Pedro. Do Ivan você pode até cobrar que tá jogando. Entendeu? Você não vai cobrar do João Marcelo. Vamos imaginar que o Hulk vá a campo. Vamos imaginar que o Hulk vá a campo. Bom, chegamos aqui à escalação do Atlético, vamos falar agora que o Hulk vai a campo amanhã contra o Sport. Eu vou esperar que o Hulk seja um jogador decisivo ou vou esperar que o João Pedro vai entrar no segundo tempo e decida? João Marcelo, desculpa. Que o João Marcelo vai entrar no segundo tempo e decida. Pode ser que aconteça, mas eu vou esperar mais do Hulk. Só que o Hulk tem entregado alguma coisa. O Hulk consegue fazer aquelas escapadas arrastando marcação, não consegue. O Hulk bateu uma falta contra o Fluminense, você vê que a impressão que eu tenho é que ele perdeu até força para bater as faltas. Né? O jogo do Arana hoje é dominar a bola aqui, ó. Tô de frente pro campo de ataque. Tô aqui, ó. No meu posição. Se a bola vem daqui, eu viro e dou no Vitor Hugo, dou no Alonso, dou no Everson. Ou quando a bola vem da minha linha defensiva aqui, eu domino aqui e dou para cá no meio ou volto para a linha de defesa. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais capacidade para avançar. Não, mas ele não faz porque ele não tem ninguém para trocar. Pode ser uma. Porque quando quer esconder do jogo, esconde atrás de marcação. Cara, assim, eu entendo tudo que você falou e eu concordo contigo que a gente tem que cobrar. Só que a gente tem que cobrar de quem está em campo. De quem está em campo e não entregando. Porque assim, não tem como. O torcedor vai falar assim, pô, mas vocês não cobram do restante. Eu não consigo cobrar do João Marcelo. Porque ele não joga, ele não tem oportunidade. Ele não tem um minuto sequer. Eu não consigo cobrar do Gabriel Veneno, porque ele não tem um minuto. E eu tô cobrando nessa, velho. Agora que o Atlético não tem absolutamente ninguém rendendo dos caras que são os principais, é hora de apostar em quem não tá jogando. É hora de dar uma oportunidade para quem não tem tido oportunidade. Porque o Breno citou o Dudu, que tem menos oportunidade que demais, citou o Gabriel Veneno, que nunca entrou em campo, citou o João Marcelo, que também não entra em campo com o Jorge Sampaoli. Então, é uma oportunidade para testar essa turma. E, cara, de verdade, agora eu não consigo acreditar na reação desses caras que estão jogando no Atlético. Eu não consigo acreditar na reação do Hulk, eu não consigo acreditar na reação imediata, eu digo, né? Imediata do Arana, não consigo acreditar na reação imediata do Júnior Alonso. Então eu olho para esse elenco, cara, eu não consigo acreditar. Então, mas só uma questão. Eu acho que, pelo menos na minha visão, o Hulk não tem que sair do time nesse momento. O Hulk não tem que sair. Eu aproveitaria, eu jogaria pelo contrário. Eu aproveitaria essa indignação que ele vem mostrando, pelo menos na raiva, para tentar recuperá-lo justamente nesse jogo contra o Sport. Justamente nesse jogo contra o Sport. Eu acho que o jogo é momento de colocar a cara. E eu concordo com você quando você fala, as pessoas precisam se acostumar com críticas, principalmente na função que você exerce. Qual de nós aqui, somos 5 no estúdio, qual de nós, quando termina o programa, não tem 5, 6 ou mais críticas na nossa rede social? Diariamente. E a gente convive com isso. Eu nunca cheguei aqui e sentei, ou deitei, ou fiquei em posição fetal, chorando, porque foi criticado no programa anterior. Em momento nenhum. Nenhum aqui pediu folga, ou descanso, ou me tira do programa de hoje, porque foi criticado. As funções fazem você ser vidraça. As funções fazem você ser criticado. E a função que a gente assume, entra aqui agora, no YouTube. Vai lá, quantas pessoas estão pegando e descendo a ripa no que a gente fala? Eu vou ler algumas que eu recebi. Várias. Eu vou ler para você aqui algumas que eu recebi de domingo para cá. Não vou falar quem foi, porque, obviamente, né, minha advogada já está mexendo nisso aqui. Você, seu gordo maldito, tem que morrer.
fala só bosta na TV. Depois do choque rei, eu falei, ele está me referindo à minha opinião sobre o Palmeiras. Quando é pro time de Minas, você fala um monte. Agora que foi contra o São Paulo, tá tudo bem o roubo, né? Tomara que um dia te ache na rua. Tomara que, cadê? Cara, tomara que um dia te ache na rua e que achem na rua e quebrem seus dentes. Seu FDP gordo maldito. Assim para de falar merda na TV. Isso foi uma. A outra. Você, seu gordo maldito. Pô, eu perco 60 quilos, os caras continuam me chamando de gordo. Você, seu gordo maldito, tem que morrer. Só fala bosta na TV. Depois do choque rei. Não, esse aqui eu já li. É outra aqui, ó. Jornalista safado e imundo. Aprende a ser profissional, seu nojento. E aí fala outras coisas aqui que saem um pouco do contexto. Isso aqui foram as mais leves, as mais pesadas eu não posso ler aqui. Então eu pego tudo, entrego para minha advogada e vou ganhar dinheiro desses otários aqui. E um aqui de Belo Horizonte que um dia falou, que é um músico inclusive conhecido, eu já contei aqui, né? Falou, escreveu um monte de bobagem, e esse aí tá cortando um dobrado, né? Cortando um dobrado, porque eu não... Então, mas eu preciso me acostumar de passar, por exemplo, num lugar e o cara fala assim, eu acho seu trabalho uma merda. Eu falei, é só não acompanhar. Só não acompanhar. Tá tudo certo. Só não acompanhar. Então, as funções, Everton, exigem isso. Isso acontece. Agora, o momento do Atlético, ele precisa de jogadores como o Scarpa. Precisa. Precisa que o Scarpa renda mais. O Hulk precisa do Hulk. O Arana... Ô, Arana, você pode e deve mostrar um futebol muito maior do que esse. E se você não está afim, dá espaço para outro. Cabe também ao Vitor, ao Brax, ao Sampaoli, perceberem esse tipo de movimento dentro do Atlético. Quem não quer, não joga. O momento é difícil, você não aguenta essa pressão? Tá difícil para você? Então, velho, saia fora. Fique fora. É exatamente isso, é assim que a banda toca. Então, o Atlético precisa resolver essas situações de campo e que os grandes assumam responsabilidade e coragem para suportar as críticas que todos, em várias profissões, recebem todos os dias. Deixa eu te fazer uma crítica então, irmão. Pode fazer à vontade. O Hulk não dá pra ser titular hoje, Eltinho. Ok. Eu discordo de você nisso, Ok. cara, de verdade. Não, eu sei que ok, pô, só tô te falando porque... Cara, ele não tá jogando, Eltinho. Eu não penso em descansá-lo mentalmente, como o Breno pensa. Eu penso que nesse momento, talvez, até pra... Talvez lá na frente, tentar recuperá-lo. Mas hoje, cara, é murro em ponta de faca. Não dá certo. Ele entra... Cara, eu não vou falar da dó, porque eu não consigo ter dó de um cara que tá na posição que ele tá. Mas ele não consegue fazer tudo o que ele já fez esse ano ainda. Eu já falei, gente, eu acho que a questão do Hulk, e aí é uma opinião minha, eu não tenho informação sobre o assunto, eu acho que a questão do Hulk desde que ele teve a lesão, naquela reta final do Campeonato Mineiro, no quadril, contra o Tom Benz. Desde então ele não conseguiu ser o mesmo Hulk. Cara, no Campeonato Mineiro, a gente vai lembrar, teve um Cruzeiro e Atlético no Mineirão, que ele faz 2 gols. Tudo bem, o Gabigol é expulso logo no início da partida. Mas naquele jogo, ele é o Hulk que a gente estava acostumado a ver antes. E desde então, aí teve o jogo contra o Tombense na semifinal, salvo engano, do Campeonato Mineiro. Ele volta na final, na finalíssima contra o América, só para levantar a taça. Eu inclusive falei que acho que nem deveria entrar para ser poupado. Poucos minutos. Mas o Hulk, desde então, não conseguiu mais entregar aquele futebol que a gente está acostumado. Eu nem acho que o problema seja em setembro do ano passado, em relação ao último gol dele de bola rolando no Brasileiro. Eu acho que o problema é desse ano. Porque no início do ano, beleza, os adversários eram frágeis. Mas ele ainda assim conseguia entregar. Hoje, nem contra um adversário frágil, ele consegue entregar. Ô, Thiago, mas você não acha que... O Atlético fez um primeiro tempo, que foi num jogo, inclusive, que o Atlético perdeu, que foi um negócio espetacular. Foi contra o Grêmio na primeira rodada do Brasileiro. Sim, o início, uma loucura. 10 minutos, tinha ter feito 3-0. Na verdade, fez um jogo bom, Coelho e tal. Claro, gente, é o óbvio. jogo inteiro O jogo foi bom. É o jogo inteiro, bom, né? Porque o primeiro tempo foi tão intenso que era para o Atlético ter feito 1, 2, 3 ali. Só que aí eu levo em consideração, é óbvio que eu levo em consideração, ter perdido o melhor atacante, que é o Coelho. É óbvio que eu levo em consideração ter perdido o Alexander, que é um jogador. Se esses dois estão em campo, melhora a qualidade. Agora, eu não posso acreditar que o Caio Paulista me entregue menos do que o Arana vem entregando. Eu não posso acreditar que amanhã, que o Sport, possivelmente o Lucas Lima que veio,
deve ficar no banco para apostar num time mais forte fisicamente e mais rápido. Então, se é uma estratégia do Daniel Paulista, o Atlético precisa responder, não dá para escalar. Aquela linha que eu falei é que o Alonso não está aí, né? É que o Alonso não está aí, ele e o Alan Franco. Então não dá para escalar. Aliás, o Alan Franco eu não tenho. O Alan Franco pelo menos tenta. Tem lá suas limitações também, mas é um cara... Não tem Alan Franco amanhã? Não tem Alan Franco amanhã. Nem Ivan tem Roman. Alan Franco, não tem o Ivan Roman e não tem o Alonso. Né? Então amanhã o Bianco volta com o Vitor Hugo. Na esquerda, eu colocaria o Caio Paulista. Na direita, eu colocaria o Saravia, mas eu não sei se o São Paulo vai fazer. Vai ter que escalar o Fausto Vera. À frente do Fausto Vera, Igor Gomes. Você tem o Igor Gomes. Depois você vem com o Scarpa. Isso. Lá na frente você vai jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2? Lá na frente... O Bernard é titular dele agora. Também, Pois é, então ele vai meter o Bernard com o Rony Hulk. Aí ele não vai estar mudando nada, Ai, Gadir. mas o Rony não dá. Quem dá? Mas aí ele não vai estar mudando nada, essa é a grande questão. Aí eu te pergunto o seguinte, para você e pro Thiago, vocês não acham que talvez está na hora então de mudar a maneira do Hulk jogar? Porque uma coisa que me chama a atenção, por exemplo... Não, eu tô falando assim... Estava criando uma hipótese. Porque você colocou aí que ele não vem jogando muito. Porque eu estava observando o jogo do Maracanã. O Hulk o tempo todo tá ali. Corre para cá, corre para lá, marcando. Cara, às vezes o jogador não aguenta, né? Será que não está na hora de repente, mudar o esquema? De você, de repente, deixar o Hulk mais paradinho lá na frente e montar um esquema para que ele jogue de centroavante mesmo, como o Romário fez. Eu já falei isso aqui, e aí o Thiago me ironizou, mas quando eu falo da figura do Romário, não é da figura posição, sabe? Aquele cara que fica ali parado, esperando a bola fixo. Não tem como ter um cara assim no futebol de hoje, Breno. Não sei, cara. O futebol de hoje mudou, cara. Mudou completamente. Essa entrega do Hulk também, cara, ele tem que voltar a marcar, ele tem que buscar o contra-ataque, ele tem que armar. Tá bom, deixa eu te ouvir o Valu. Pode ouvir o Valu primeiro. Não, deixa eu só dar a camisa pro povo aqui. Deixa eu dar a camisa pra você. Aliás,